para você chegar num bom resultado estudando pela internet, o ideal é você tentar aprimorar o seu método de imitação, que eu já até falei num outro vídeo sobre essa questão de método de imitação, ligado ao conhecimento empírico. Vou te dar um exemplo aqui mais uma vez, né? É um clássico aquelas pessoas que chegam e falam, ah, eu tô vendo você ensinar violão aqui, passo a passo e tal, mas eu conheço um cara que toca de tudo e nunca fez aula de violão. Isso, e a gente, quando a gente falava isso na universidade, a gente até ria dessa história. Porque tem coisa que sozinho você não vai aprender e ponto final, não tem jeito. E tem coisa também que nem online você vai aprender, que é só presencial, tá? Não tem jeito. Então são matérias avançadas, é claro. Mas enfim, aí entenda bem. Essas pessoas, as pessoas que chegam e falam assim, ah, eu conheço fulano, toca de tudo, nunca fez aula. Mal sabe ela, tipo assim, que ela tá falando é uma heresia, uma coisa que não tem nada a ver, tá? E essas pessoas que geralmente tocam violão de ouvido, elas têm uma habilidade muito legal, que deve ser louvado, tá? Assim, nada, quer dizer, não é isso que eu queria dizer, né? Que é louvável, né? Essa habilidade, mas não é tudo ali dentro. O que acontece é que essas pessoas, elas fazem, o que elas utilizam é um método empírico, né? O que elas fazem? Primeira coisa, é impossível você aprender violão sem antes ter visto alguém tocar ou sem antes ter ouvido alguém tocar. Impossível, não tem jeito, tá? A não ser que você demore aí muitos anos, tá? Para você entender a questão da disposição das notas musicais, dos acordes, enfim. Mas então essas pessoas que você acha que toca de tudo, que aprendeu sozinho, o que aconteceu foi que elas tomaram posse de uma certa forma do conhecimento empírico ligado ao violão muito forte, muito profundo. Então são pessoas que elas ouvem uma nota musical, elas já, opa, isso é um Lá, né? Já ouve, ah, isso é um Mi. Ela já sabe, mas de onde que ela já sabe? Isso é uma informação que ela acontece com o tempo. Ela nasce e aquilo ali vai acontecendo com o tempo. De uma observação, ela já entende aquilo de uma outra forma. O que eu quero dizer é que uma pessoa que toca, abre aspas, de tudo sem nunca ter estudado, na verdade ela estudou sim. Só dela estar ouvindo o som de qualquer lugar, ela já sabe. Ela não sabe, até um determinado momento, ela não sabe que esse som é um Lá. Até um determinado momento ela não sabe. Às vezes ela passa a enxergar cores quando ela ouve aquele som. Ela associa esse som a alguma outra coisa. E aí quando alguém fala com ela, ah, isso aqui, ó, isso é um Lá. Aí aquilo entra na cabeça dela de tal forma que ela já tem o ouvido absoluto, né? E ela vai entender que aquilo é um Lá, aquilo é um Ré, e assim por diante. E vai começar a entender as diferenças sobre essas notas musicais. E quando ela pegar o violão e ela combinar esses sons, ela vai tocar de uma maneira diferenciada. Então o que ela vai fazer? Essas pessoas, o que elas têm? Elas têm um conhecimento empírico muito presente. Ela desenvolve um método de imitação muito presente, de uma forma muito intensa, tá? E aí você pode estar falando assim, ah, isso aí é impossível, isso que você está falando é balela e eu vou te provar por A mais B que não. Bom, entenda que quando você aprendeu a andar, tá? Ninguém chegou para você em nenhum momento e falou assim, olha, um pé depois do outro e tal, e é assim, você precisa aprender a andar porque você tem que se locomover, porque você tem que trabalhar. Não foi assim. Você aprendeu a andar andando, você aprendeu a andar observando as pessoas e você sentiu que aquilo era uma necessidade de locomoção de alguma forma dentro da sua cabeça, que eu não sei como, mas ninguém chegou para você e te mostrou, olha, é assim que você faz, você levanta, assim como um fisioterapeuta faz com uma pessoa que está reaprendendo a andar, né? Olha assim, coloca a perna, quando é criança não é assim. As pessoas elas vão fazendo aquilo e você vai observando e você vai querendo aquilo também, o ser humano ele tem essa coisa de querer mais, né? Você vai observando e vai fazendo aquilo e ninguém te ensinou regra nem nada. Só que depois chegou um determinado momento da sua vida, vou dar um exemplo, né? Que aí você descobriu, por exemplo, que o seu passo estava errado,
que a forma que você pisa no chão está errado. Que quando você anda, você está gastando o tênis mais de um lado do que do outro. E isso vai criar problema na sua coluna. E aí você vê que é importante você começar a fazer exercícios na academia ou em algum lugar para você consertar o seu jeito de andar, para que você não fique com dores lombares futuramente. Então, na hora de tocar violão é a mesma coisa. Quando uma pessoa toca de ouvido e toca pelo método intuitivo e começa a tocar, se ela não fizer aula futuramente ou em algum momento para ela entender o que ela está fazendo, ela pode desenvolver dores e outras coisas a longo prazo. E aí você pode estar virando para mim e falar: Daniel, mas então você está falando isso, que toda pessoa tem que ter aula de violão com um profissional? Sim, estou dizendo que toda pessoa tem que ter aula de violão com um profissional. É bom para a sua saúde. Agora, se você não quer, não faz. Mas também não culpe um profissional pelas dores que você sentir, pelos seus dedos arrebentados, que você arrebentar com os anos aí, que você estiver tocando, e assume a responsabilidade pelos seus erros. Então a ideia é essa.